Amém. Senhor Jesus, nós te agradecemos, Pai. Nós te agradecemos, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Nós queremos te pedir, Senhor, para que nesse momento o Senhor venha falar ao nosso coração, Pai, aquilo que o Senhor quer falar conosco. Nós te pedimos para que o Senhor não fale, Deus, aquilo que a gente quer ouvir, mas aquilo que o Senhor quer falar conosco, Pai. Que seja o Senhor o centro, que seja o Senhor o Deus desse lugar, que seja o Senhor ministrando, não eu. Apesar de eu estar com o microfone, Pai, eu te peço para que o Senhor me use com o instrumento em suas mãos. Eu te peço para que o Senhor apareça na minha frente, que o Senhor cresça, para que eu diminua, Pai. Senhor, eu não sou ninguém, eu não tenho nada a oferecer para os meus irmãos. Eu não tenho nada a falar, se eu falasse, eles não entenderiam nada. Mas se o Senhor falar, aí sim eles vão ser transformados, aí sim eles vão entender a sua palavra, Pai. Então eu te peço, Espírito Santo, para que o Senhor venha falar aos corações nessa noite. Espírito Santo, eu te clamo para que o Senhor venha com seu fogo, Pai, nesse lugar, varrendo tudo aquilo, Pai, que não te pertence. Eu te peço para que o Senhor venha varrer, Pai, aquilo que há em nós, que nós ainda precisamos deixar de lado. Assim como uma vassoura varre a casa, nós te pedimos para que o Senhor venha com a sua vassoura de fogo varrer dentro da nossa casa, dentro do teu templo, Pai, que é o nosso corpo. Espírito Santo, onde um homem não vê, o Senhor vê. Então nós te pedimos para que o Senhor venha sondar o nosso coração, Pai, nessa noite. Uma noite de ceia, Pai, onde o Senhor é lembrado, Pai, por nós, é lembrado pela tua igreja, Pai. Nós te pedimos para que o Senhor seja lembrado não somente hoje, mas todos os dias das nossas vidas. Que nós venhamos te colocar, te priorizar, te colocar em primeiro lugar, te priorizar em nossas vidas, Pai. Que nós venhamos te priorizar acima de todo pecado, que nós venhamos te priorizar acima de nossos costumes, que nós venhamos te priorizar acima dos nossos desejos. Espírito Santo, nós te pedimos para que o Senhor nos mude de dentro para fora, assim como diz o louvor, de dentro para fora, de dentro para fora. Porque não adianta nós estarmos bonitos por fora e sujos por dentro. Esse é o teu evangelho, o evangelho de mudança de caráter, o evangelho de mudança de estilo de vida, um evangelho de mudança de família. Uma transformação que só o Senhor pode fazer. Nós não podemos nada sem o Senhor. Eu não posso nada sem o Senhor. Eu sou limitado, então Espírito Santo, toma esse microfone em tuas mãos. Fale com o teu povo nessa noite. E que nós venhamos sair diferente da forma que nós entramos aqui. No nome de Jesus. Se você crê, dá uma salva de palmas ao Senhor. Amém? E falando de costume, falando de mim, um dos costumes que eu aprendi, um dos costumes que a minha mãe me ensinou, foi a oração. Então, quando eu era menor, os meus pais, mais a minha mãe do que meu pai, mas a minha mãe e meu pai sempre me orientaram que eu devia orar de manhã e orar de noite. Toda vez que eu acordasse, eu deveria orar, e também quando eu fosse dormir. E assim é o costume que nós aprendemos. E um dos maiores costumes que eu tive foi esse, a oração. Então quando eu acordava, eu orava. E quando eu ia dormir, eu orava. E assim como eu, creio que muitos aqui também foram ensinados assim. Quem aqui foi ensinado a orar quando acordar? E quando dormir? E isso se chama costume. Nós, seres humanos, vivemos muito de costume. Então eu aprendo algo, eu passo para o meu filho, e o meu filho passa para o meu neto, e de geração em geração vai passando aquilo. E muitos de nós vamos à igreja porque os nossos pais nos ensinaram a ir para a igreja. Então quando nós somos pequenos, os nossos pais dizem, há um caminho bom que é Jesus. E você precisa ir para a igreja porque você precisa aprender e você precisa agradecer a Deus porque você está com fôlego de vida hoje. Então
porque Ele morreu lá na cruz, você precisa ir para agradecê-lo. E nós fomos ensinados assim, creio que quase todos aqui foram ensinados dessa forma. Só que eu nunca fui obrigado a ir para a igreja. Eu dou graças a Deus por isso. Minha mãe nunca me obrigou a ir para a igreja e eu sempre fui, mas também porque ela falava que era bom. Então eu ia porque era bom. E dessa forma, muitos vivem por costumes. Muitos de nós aprendemos algo e colocamos aquilo em prática. E assim vai passando, e passando, e passando, e vamos continuando com aquele costume. Mas com Deus não é assim. Isso é com o ser humano. Então nós oramos o Pai Nosso de manhã, nós oramos o Pai Nosso à noite, mas a gente continua com a mesma vida, uma vida sem mudança, sem transformação. Uma vida que eu oro de manhã, mas eu passo o dia todo falando palavrão. Então eu oro de manhã, mas eu passo o dia todo fofocando. Eu oro o Pai Nosso de manhã, mas eu continuo fornicando, eu continuo falando besteira, falando de pornografia para os homens no meu trabalho, falando coisas erradas que não devem ser ditas. E muitos vivem assim, porque aprenderam somente a orar o Pai Nosso de manhã e à noite, e acham que está tudo certo. E Deus não nos criou para viver dessa forma. Deus não nos criou para viver de Pai Nosso que estás no céu de manhã e Pai Nosso que estás no céu à noite. Deus não nos criou para apresentarmos o dia a Ele e não passarmos o dia falando com Ele. Deus não nos criou para acordarmos, orarmos o Pai Nosso e esquecer de quem Ele é durante o dia todo. E aí a gente lembra de noite. Deus não nos criou para isso. Porque nós, seres humanos, somos assim. Nós, seres humanos, nós somos de viver de costumes. Mas o nosso Deus não é um Deus de costume. O nosso Deus é um Deus de intimidade. Lá em Gênesis, capítulo 3, versículo 8. Diz assim: quando soprava a brisa do entardecer, o homem e sua mulher ouviram o Senhor Deus caminhando pelo jardim e se esconderam dele entre as árvores. Então o Senhor Deus chamou o homem e perguntou: onde você está? Ele respondeu: ouvi que estavas andando pelo jardim e me escondi. Tive medo, pois eu estava nu. Então nós vemos que desde a criação do Éden, Deus ama se relacionar com o povo. Deus criou Adão para que ele cuidasse da terra, para que ele cultivasse a terra, para que ele ensinasse os animais, para que ele dominasse os animais, para que ele gerasse filhos com Eva. Mas Deus, acima de tudo, criou Adão e Eva para se relacionar com ele, para se relacionar com a humanidade. Porque foi para isso que ele nos criou, para nós vivermos de intimidade com ele. Deus nos criou para conhecermos ele, não só de ouvir falar, mas de conhecê-lo face a face. Então Deus nos criou exatamente para isso. É por isso que a Bíblia relata, a palavra de Deus, ela literalmente relata que Deus estava caminhando pelo jardim. Imagina Deus caminhando no nosso quarto. Imagina Deus caminhando. Se você ler no versículo seguinte, Adão vai dizer que ficou com medo porque ele tinha pecado. Mas Deus fazia questão de descer toda a glória que Deus tinha no céu. Ele fazia questão de descer na terra, no jardim do Éden, simplesmente para falar com a humanidade. Porque Deus ama isso, Deus ama intimidade com o ser humano. E muitos de nós caímos no erro. Só porque vamos à igreja nós achamos que conhecemos a Deus. E não é dessa forma. Não é porque nós vamos a um culto no sábado, não é porque nós vamos a um culto no domingo que nós conhecemos a Deus. Talvez você participe de algum ministério,
Talvez você seja do louvor, talvez você seja da intercessão, talvez você seja do data show, talvez você seja do Boas-Vindas, ou do Ministério de Som, ou de outros ministérios. E você pensa, eu conheço a Deus porque eu sirvo na casa dele. E não é dessa forma. Talvez você até mesmo limpe a igreja e ninguém esteja te vendo. E mesmo assim você pode não conhecer a Deus ainda. Porque não é fazendo algo que você conhece a Deus. Não é fazendo coisas na igreja que você conhece a Deus. E muitos de nós caímos nesse erro. Eu já caí nesse erro. E será que isso é possível? Fazer algo para Deus e não conhecê-lo? Em 1 Samuel, capítulo 3, versículo 1 ao 7, vai dizer assim: enquanto isso, o menino Samuel servia ao Senhor, ajudando Eli. Naqueles dias, as mensagens do Senhor eram muito raras, e visões não eram comuns. Certa noite, Eli, que estava quase cego, tinha ido se deitar. A lâmpada de Deus ainda não havia se apagado, e Samuel dormia. Samuel dormia na casa do Senhor, onde estava a arca de Deus, ou seja, Deus estava ali através da arca da aliança. No versículo 4 diz assim: de repente o Senhor chamou: Samuel. O menino respondeu: estou aqui. Ele se levantou e correu até onde estava Eli. Estou aqui, o Senhor me chamou? Não o chamei, respondeu Eli. Volte para a cama. E Samuel voltou a se deitar. Ou seja, pode deixar esse versículo 6? Versículo 6. Ou seja, Samuel servia na casa do Senhor, estava dormindo ali, a presença do Senhor estava ali, e ele ainda assim não reconheceu a voz de Deus. E no versículo 6, continuando, ele vai dizer assim, na verdade versículo 5, perdão. Ele se levantou e correu até onde estava Eli. Não, já li isso, né? Continua, pode ir no 5. Ele se levantou e correu até onde estava Eli. Estou aqui, o Senhor me chamou? Não o chamei, respondeu Eli. Volte para a cama. E Samuel voltou a se deitar. Então o Senhor chamou novamente: Samuel. Mais uma vez Samuel se levantou e foi até Eli. Estou aqui, o Senhor me chamou? Mas Eli respondeu: meu filho, não o chamei, volte para a cama. Samuel ainda não conhecia o Senhor, porque nunca havia recebido uma mensagem dele. O Senhor o chamou pela terceira vez, e novamente Samuel se levantou e foi até Eli. Estou aqui, o Senhor me chamou? Então Eli entendeu que era o Senhor que chamava o menino. Por isso disse a Samuel: vá e deite-se. Novamente, se alguém o chamar, diga: fala, Senhor, pois teu servo está ouvindo. E Samuel voltou para a cama. Até o versículo... eu li uma mais, até o 7. Então Deus está chamando Samuel. Deus está chamando Samuel e chamando Samuel. E Samuel não reconhece que é Deus. Isso nos mostra que servir na casa do Senhor não quer dizer que nós conhecemos o nosso Deus. Imagina você estando aqui ou lá em cima, não sei, em algum lugar que esteja só você e o pastor, ou vocês meninas e a pastora, só esteja vocês duas ou vocês dois, e então Deus chama você, fulano, não sei o que, e você não reconhece a voz de Deus. Foi isso que aconteceu com Samuel. E Samuel servia ardentemente na casa do Senhor. Já fazia anos que Samuel estava ali. E quantos de nós não fazemos, não passamos pela mesma situação? Quantos de nós não fazemos o mesmo? Quando Deus fala conosco,
Filho, vá lá e ora por aquela pessoa. E aí você faz o quê? Mano, será que é Deus mesmo? Eu já passei por isso. Quantos de nós não fazemos isso? Por quê? Porque nós ainda não conhecemos o Senhor.